Bom, gente, eu quis trazer essa situação para vocês porque não tem como a gente não falar, a gente falar de queimados e não falar dessa tragédia aqui que aconteceu e a gente não pode deixar isso cair no esquecimento de forma nenhuma, né? Então, a fatídica noite aí foi no dia 26 de janeiro, né? E aconteceu aquela tragédia na Boate Kiss que a gente já que a gente se lembra, mas parece que cai no esquecimento das pessoas, né? Podem alguns até serem transferidos. Então, essa atualização é o mais difícil de se fazer. Então, o que a gente tem até agora são 180 mortos e 200 feridos. Você pensa, então, da seguinte maneira: um local que deveria ter uma estratégia de evacuação clara, conforme a regra e a norma de segurança estabelece, você chega ao final com uma necessidade de um início. Certamente o incêndio teve uma velocidade de evolução muito rápida pelas coisas que nós falamos antes, pela insensatez de algumas configurações de decoração, mas era esperado que se aplicasse então o último remédio, que é o plano de evacuação, que é trabalhado, devia ser sinalizado com rotas claras. Imagina, nós aplicamos o plano de evacuação e você está me dizendo que 10% da população da festa, 2.200 pessoas mortas, 10% aplicada a sua estratégia de evacuação foram vítimas fatais. Isso é um índice absurdo, tecnicamente. É quase como se você tivesse entregue a evacuação ao senso das próprias pessoas, ou seja, no meio da fumaça, na ausência de pessoas qualificadas para orientar o público, de sinalização adequada, com no break, com outras coisas que não apagassem durante o incêndio, as pessoas foram entregues a achar nesse ambiente de calor e fumaceira a sua própria saída. Que aliás não tinha saída, né? As vítimas da boate, felizmente, ficaram ali sujeitas a sair único e exclusivamente pela mesma porta que elas entraram, né? E aí houve aglomeração de pessoas, houve o pisoteamento, então a questão do fogo, ele gera um desespero muito grande nas pessoas. Tinha um número muito grande de mortos dentro do banheiro, né, dentro dos banheiros, porque os banheiros estavam com as luzes. Então é um instinto primitivo das pessoas correr para a luz, quando na verdade elas ficaram presas no banheiro. Boa parte das pessoas que vieram a óbito não chegaram a sofrer as queimaduras ainda em vida. Elas já perderam a consciência por conta da inalação da fumaça, né? Quando nós trabalhamos essa questão, né, do atendimento em situações de incêndio, a gente acaba sempre lembrando que deve se abaixar, porque a fumaça ela sobe, né? Então, se você ficar abaixado, a tendência é você vai respirar aquela fumaça em menor quantidade, mas ali com aquela aglomeração, com todas aquelas pessoas, isso acabou sendo impossível de se acontecer, né? Boa parte das pessoas que conseguiram sair foi por conta que os próprios alunos, né, os próprios frequentadores da festa, eles acabaram quebrando ali a parede para conseguir estar saindo. Aqui é uma imagem, ela está disponível, né, na internet, ela vazou, porque não é o tipo de imagem que se deve ter assim, né, de forma aberta. Como eu comentei, boa parte dessas pessoas já estavam sem consciência antes mesmo de ter o contato com as chamas. E aqui, lá no ginásio, como vocês podem ver, são vítimas do incêndio, mas que não, essas pessoas que estão aí deitadas não necessariamente vieram a óbito, é, né, se apresentaram de forma irreconhecível, porque elas foram retiradas, né, mas por conta da inalação da fumaça, elas vieram aí a óbito. A identificação foi presa, né, foram colocadas fitas, né, com as identificações, os celulares e os documentos, né, daqueles que foram possíveis, e os celulares e documentos foram colocados, né, sob os corpos para facilitar, né, que os parentes viessem fazer o reconhecimento. E aqui uma matéria, né, do desespero, né, celulares de vítimas tocavam sem parar durante o resgate. E aí o socorrista colocou, né, uma frase aqui que ele diz que ele tirou o corpo de uma menina que estava com o celular e não parava de tocar.
Em seguida, deu um barulho de mensagem. Li e era a mãe dela perguntando onde ela estava. Então, essa questão dessa tragédia que aconteceu na boate não pode ficar no esquecimento das pessoas, né? Não pode cair no esquecimento das pessoas, porque agora, nesse momento, nós estamos em quarentena, mas quando nós não estávamos, eram frequentes os shows, as casas noturnas. Será que quando a gente vai a uma casa noturna, a gente verifica as saídas, a gente verifica o plano de incêndio, a gente verifica alguma dessas coisas? A gente não para pensar nisso, né? E aí todos aqueles jovens acabaram por perder a vida, tá? A homenagem que foi feita e, né, 7 anos depois, a justiça ainda está no aguardo para solucionar essa situação aqui. Todas as referências bibliográficas para vocês, tá? Muito obrigada e até a próxima.